Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente da revista Oeste. Alcolumbre quer interferência no indicado de Lula ao STF. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista OS na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Indicação de Jorge Messias ao STF sem formalização junto ao Congresso deixou Davi Alcolumbre irritado. Clima entre o presidente do Congresso e o presidente da República azeda às vésperas da sabatina do AGU. Vamos aos detalhes com a repórter Berenice Leite. Em nota oficial, Alcolumbre sugere interferência do Executivo. A gente vai entender então toda essa história aqui com a Berê. Berenice Leite já está aqui conosco no telão. Berê, estamos todas na paleta do Jornal da UES, segunda edição, mais um dia de sintonia por aqui. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal. Oi, Geise, obrigada, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. E olha, se a gente combinasse não dava tão certo, né, Geise? Bom, mas vamos aos assuntos aqui da capital federal, essa sabatina e Jorge Messias correndo contra o tempo. Hoje já é dia 1º, né? Já temos, inclusive, manifestações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que desde o início deu seu recado ao presidente Lula. Ele disse que a preferência dele para essa indicação era o nome de Rodrigo Pacheco, mas isso não aconteceu. E agora o senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estaria irritado com algumas insinuações da ala governista, que estariam ali dando a entender que Alcolumbre, ao rejeitar e marcar essa sabatina para uma data tão próxima, estaria, na verdade, querendo negociar, ampliar o seu espaço dentro do governo Lula por meio de indicações de cargos, a exemplo de estatais, algo que ele já vem fazendo aí nos últimos anos, desde que assumiu a presidência do Senado. E publicou uma nota oficial ainda ontem falando justamente sobre isso. Na nota, Alcolumbre demonstra estar extremamente irritado e fala, inclusive, que o executivo estaria criando uma falsa sensação que divergências entre o Senado e o Planalto seriam resolvidos dessa forma, né? Por meio de troca de favores, emendas, indicações de cargos. Bom, vale lembrar que um dos pontos em que Davi Alcolumbre manifesta na carta também um descontentamento seria a respeito de uma oficialização da indicação de Jorge Messias, o que é um pouco contraditório mesmo por parte do Palácio do Planalto, porque o nome já foi anunciado pelo presidente Lula, já houve inclusive a publicação no Diário Oficial. No entanto, a justificativa que pode, segundo Alcolumbre, estar tentando de alguma forma ser uma manobra aqui dentro do Senado para que o cronograma colocado ali por ele, a data de 10 de dezembro, não seja respeitado. Bom, e quem está segurando essa bomba, Geise, aqui na verdade, eu que estou acompanhando os bastidores, é o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. A gente sabe que a sabatina acontece lá na Comissão de Constituição e Justiça. E o senador Otto Alencar, de fato, desde a semana passada, vem falando isso. Olha, ainda não foi oficializado a indicação para o STF do Jorge Messias por parte do Planalto. Mas tudo muito estranho, né? Porque, como eu disse, já foi publicado no Diário Oficial da União. Então, Davi Alcolumbre entende que isso é só uma manobra, como eu disse, para tentar, de alguma forma, desacelerar esse cronograma que ele estabeleceu com a data de 10 de dezembro. Fora isso também, destaco aqui mais um trecho da nota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diz o seguinte, que da parte, abre aspas, tá? Da parte desta presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. E ele enfatizou ainda, como eu disse, que essas divergências entre os poderes não são resolvidas por ajuste fisiológico, de interesse fisiológico, com cargos e emendas. E pouco depois disso, o que aconteceu?
a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu as críticas de Alcolumbre e disse o seguinte, que rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas, né, que jamais considerariam esse tipo de atitude, mas o fato é que o governo não tem governabilidade aqui no Congresso Nacional. E a gente sabe que sempre que eles têm uma pauta de interesse para ser aprovado, inclusive indicações de ministros do STF, o que nós vemos aqui é um verdadeiro balcão de negócios, inclusive emendas parlamentares, né, bilhões que são despejados em 2, 3 dias, né, em poucos dias, muito dinheiro aparecendo, muito recurso, né? Então, para Davi Alcolumbre, ele mantém a data de 10 de dezembro, Jorge Messias corre contra o tempo e nesse momento ele busca inclusive votos, Geise, de lideranças da oposição. Mas aí é que tá, né? Não é possível que a oposição desta vez vai ceder aos encantos de Jorge Messias. Vamos lembrar que o último indicado foi o ministro hoje, né? Ele era ministro da Justiça e hoje ministro também do STF, Flávio Dino. Então a gente vai seguir acompanhando porque de fato Flávio Dino contou com alguns votos ali que muita gente não esperava. Exemplo do próprio juiz Sérgio Moro, não é mesmo? Então vamos acompanhar essa sabatina, ele precisa ali pelo menos, né, de 27 votos e depois que vai para o plenário, 41 votos, né, uma maioria absoluta. Então, a gente segue acompanhando o que vai acontecer daqui até o dia 10 de dezembro. Quem é que vai pressionar no final ou se teremos uma interferência, né? Se o presidente Lula, como vem prometendo, caso o Messias não consiga conquistar os votos aqui até o dia 10, ao que tudo indica, o presidente Lula deve entrar em ação de alguma forma para garantir a vaga do Messias no STF. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos a nossa excelente bancada aqui de analistas políticas. Hoje é segunda-feira é dia florido por aqui, é dia das meninas. Vamos então dar boa tarde a elas conosco. Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Muito obrigada, Geisiane, que Deus nos ajude essa semana e nos abençoe, porque a gente precisa muito disso, o Brasil está precisando em várias vertentes. E Josi, muito prazer também tê-la conosco e é dia, assim, de segunda-feira florida. Conosco também Josiane Raice. Josi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geise, Fabi, já viramos panelinha fixa aqui nas segundas, né? Muito bom isso. Eu, inclusive, esses tempos atrás, completei 1 ano de participação no Oeste. Putz, voa, né? Muito bom estar aqui, vamos para mais uma semana. E, como sempre, segunda-feira cheia de pautas. Isso aí, vamos começar então aqui os nossos assuntos do dia. A gente tem então, Fabi, começo por você, o que nós estamos vendo, na verdade, Fabi, são os dois estamentos brigando, é o famoso deep state. Nós estamos vendo o Estado profundo brigando em frente às câmeras. Um é o candidato do Lula, do PT, o outro é o candidato do tribunal, né, da Suprema Corte. Por incrível que pareça, o tribunal Alexandre de Moraes tem o seu candidato, que é o Pacheco, que passou 2 anos aí sentado em cima dos processos todos de impeachment do Alexandre de Moraes. Então aí duelo de titãs, Estado profundo brigando em frente às câmeras, aliás, chama a atenção porque todo regime comunista tem 2 líderes, geralmente chega um momento que os 2 líderes brigam. Pois é, será que isso é um bom sinal para nós? Não sei ainda, né? Complicado fazer essa avaliação, mas é de fato, como você falou, 2 pontas do deep state. Um lado, quem manda, na minha opinião, atualmente, verdadeiramente no Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes e seus pares, né? Até o decano, Gilmar Mendes, ficou em segundo plano, mas está ali, né? Dando sustentação para o ministro Alexandre de Moraes e para a indicação dele, que é o Rodrigo Pacheco. A gente sabe também que no Senado é muito bem visto, porque ele prometeu aos demais pares do Senado que ele vai defender as emendas parlamentares. Então, é isso, é somente isso, nada além disso. É dinheiro no bolso dos senadores. Em relação ao Messias, ele é também a representação da outra ponta do deep state, né? Alguém que é vinculado
ao Lula, que é bastante ideológico para a esquerda, para a extrema esquerda, ele não é da linha sindical, mas ele é da linha ideológica que defende valores completamente avessos, como, por exemplo, se declarar cristão e ser a favor do aborto, né? É complicado. Agora ele está dizendo que não, mas vale usar o STF. Então, nós temos essa situação no Brasil. E aí tem Alcolumbre, que está jogando junto com o ministro Alexandre de Moraes. Então é por isso que Alcolumbre não pauta, não tira da gaveta profunda um dos pedidos do ministro Alexandre de Moraes de impeachment. É muito importante essa ferramenta, mas ela tem sido anulada pelas forças do Deep State. Então, o Alcolumbre ele não disfarça. Ele realmente presta serviços para o STF e tem defendido, então, a candidatura de Pacheco e fazendo birra, usando a instituição, né, Congresso Nacional, para se blindar e fazer até uma troca de cargos, de favores. Ele nega, mas a gente sabe que não é essa a verdade, que isso sempre aconteceu e hoje em dia o Brasil, com os dois pés, né, não tem mais um só, tá, os dois pés no comunismo clássico, nós temos aí, então, a constatação de que tanto Alcolumbre como o ministro Alexandre de Moraes e os demais pares do Supremo Tribunal Federal entraram na briga política. Isso é legal? É, mas a lei são eles. E, de outro lado, a gente tem o Lula, né, chutando para tentar ver se tem uma resposta à altura. E sim, a Berê tem completa razão, né, de avaliar, inclusive, que o Lula entrará com tudo, né, dias antes aí para tentar passar a indicação do Messias, o que complica que a gente está vendo nomes importantes, né, da oposição dizendo que o Messias tudo bem. Então os brasileiros estão lascados. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino diz que manterá silêncio sobre Messias até o Senado decidir. O ministro do STF nega ter controvérsias com a AGU e declara que não se manifestará sobre conflitos envolvendo o Congresso. O ministro do STF, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que manterá seu silêncio sobre a indicação de Jorge Messias para a corte até a deliberação do Senado. Em nota, disse que nunca teve qualquer controvérsia com o atual advogado-geral da União. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF, Dino e Messias foram colegas no governo federal até 31 de janeiro de 2024, quando Dino saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública para tomar posse no Supremo. O meu silêncio deriva de prudente distância de um assunto praticamente controvertido ainda em apreciação no Senado Federal, disse Dino. Desde fevereiro de 24, quando tomei posse no STF, tenho o máximo cuidado para não me manifestar sobre conflitos políticos envolvendo o Congresso Nacional e não ser quando se trata de assunto submetido à apreciação do Poder Judiciário. Nunca tive qualquer controvérsia com o Dr. Jorge Messias, com quem sempre dialoguei institucionalmente sobre temas diversos. O meu silêncio deriva de prudente distância de um assunto politicamente controvertido ainda em apreciação no Senado Federal. No momento próprio, após a legítima deliberação das senadoras e dos senadores, poderei me manifestar, se foi cabível. Ao indicar Messias, Lula frustrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco por ter atuado a favor do governo. Uma das principais frentes de apoio em favor de Messias no STF são os dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça. Mendonça tem destacado o perfil técnico do candidato. Assim como Mendonça, Messias é evangélico. Os dois chegaram a participar de um culto conjunto em 23 de novembro na Conamad, em São Paulo. Aliados de Messias também afirmam que Nunes Marques tem auxiliado nas articulações com os senadores para aprovação do advogado-geral da União. O Senado aprovou todos os nomes indicados ao STF por presidentes desde 88, a última vez que o Senado rejeitou um nome
indicado pelo presidente ao cargo do ministro do STF foi há mais de um século. Todas as 5 ocasiões em que um indicado foi barrado ocorreram no governo de Floriano Peixoto em 1891 e 1894. O Brasil passava da monarquia para o sistema republicano. Sabatina da CCJ, o indicado passa por audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores fazem perguntas sobre trajetória, posicionamentos e entendimentos jurídicos. Votação na CCJ. A comissão vota a indicação em caráter secreto. Se houver maioria simples favorável, metade mais um dos presentes, o nome segue para o plenário do Senado. A decisão final é tomada pelos 81 senadores, também em votação secreta. O indicado precisa obter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 41 votos favoráveis. Nomeação e posse. Se aprovado, o presidente da República assina a nomeação e o novo ministro toma posse no STF. Manifestação de ministro. Em postagem nas redes sociais, o ministro André Mendonça deu os parabéns a Messias e disse que ele poderá contar com seu apoio no diálogo com os senadores. Ambos são evangélicos. Parabeniza o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores, escreveu Mendonça. Também por meio das redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, decânico da Corte, fez elogios a Messias e desejou-lhe sucesso na sabatina do Senado. Parabeniza o ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. À frente da Advocacia Geral da União, Jorge Messias demonstrou notável espírito público, pautando-se sempre pelos diálogos institucional com o tribunal e pela firme defesa da democracia brasileira. Desejo-lhe sucesso na sabatina, afirmou Mendes. Em nota enviada ao site Conjur, o ministro Luiz Fux, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, qualificou o indicado como um homem de bem e do bem, que representa uma notável aquisição para o Supremo. Se aprovado, Messias ficará no lugar deixado por Fux na primeira turma do STF. O Dr. Messias é um homem de bem e do bem, um excepcional profissional à frente da AGU, mercê de ter demonstrado um relacionamento pessoal, fraternidade e respeitabilidade nos momentos de eventual dissenso. Uma notável aquisição para o STF veio para somar, declarou Fux. Outros dois indicados de Lula à corte, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, também desejaram sorte, desejam e deram os parabéns. O ministro Jorge Messias está pronto e preparado para ser um dos 11 ministros do STF. Tem todas as vivências e conhecimentos necessários, experiência de vida pessoal e intelectual, conhece a realidade nacional tendo trabalhado no Parlamento e no Poder Executivo e, como AGU, atuou como advogado do Estado e manteve respeito pela Corte sempre. O Senado da República saberá analisar seus múltiplos atributos. Uma vez aprovado, será muito bem-vindo ao STF, disse Toffoli. O ministro Jorge Messias tem uma trajetória pessoal profissional irretocável, marcada pelo notório saber jurídico e pela reputação ilibada, e certamente será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou Zanin. Messias também recebeu os parabéns de Barroso, ministro de quem eventualmente ocupará a cadeira. Jorge Messias é uma ótima pessoa, foi um admirável advogado-geral da União e estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal. Fico pessoalmente feliz com a escolha do seu nome. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.